Graça e paz, amados. Que bom estar novamente adorando a Deus. Eu aqui, você na sua casa. Vamos nos reunir para juntos adorarmos a Deus, louvarmos o seu nome e declarar que o Senhor é bom o tempo todo. Nós vamos começar esse culto adorando a Deus, orando, pedindo a sua orientação e dizendo o quanto nós os amamos. E também expressar nossa gratidão a Ele, porque Ele nos trouxe aqui, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu vou convidar o irmão Nilson, que irá adorar a Deus, elevar os nossos pensamentos ao Senhor nessa hora. Graças e paz, irmãos. Oremos. Deus Todo-Poderoso, louvado e engrandecido seja o Teu nome, Senhor Deus. Queremos, Senhor Deus, Te agradecer por tudo que estamos vivendo, Senhor. Sabemos que em meio às dificuldades, Pai, esse momento tem servido para o Teu povo Te buscar em família, em casa. Muitos que não tinham se perdido o costume de fazer culto nos lares, sabemos que estão começando a fazer. E queremos que o Senhor abençoe, Senhor Deus, essa realização desse culto, para que possamos ser instrumentos, Senhor Deus, em Tuas mãos, para estar facilitando esse momento da Tua igreja nos lares, Senhor. Então, Senhor, queremos Te agradecer, acima de tudo, porque, independente de qualquer coisa, o Teu povo está Te buscando e esse relacionamento tem aumentado cada dia mais, Senhor Deus. Tu és o Deus em quem nós confiamos e, Senhor Deus, só temos a Ti para confiar e por isso descansamos. Sabemos que, independente de qualquer circunstância, o Senhor está sempre conosco. E esse é o nosso motivo de agradecimento, Senhor Deus, e a alegria, porque sabemos que temos o melhor do Teu lado, Senhor. Então, abençoa a Tua igreja nesse momento, os que estão doentes, Senhor Deus, que o Senhor possa levar cura, Senhor Deus, que Tua misericórdia alcance a vida de cada um, Senhor Deus. É em nome de Jesus que nós Te oramos. Amém. O próprio Jesus nos convida a adorá-lo e Ele diz em João capítulo 4, versículo 23, mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Vamos começar louvando ao Senhor e declarando através dessa canção que a igreja conhece. Nós vamos fazer desse momento a nossa continuação da adoração, da oração, dizendo ao Senhor: acha em mim, Senhor, um verdadeiro adorador. Que eu e você possamos nessa noite estar com corações abertos para adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. Vamos juntos? Sei que os teus olhos estão sobre a terra a procurar alguém que te adore em espírito, alguém que te adore em verdade. Pai, como achaste a Davi, vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção e me faz segundo o teu coração. Acha em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor, quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor.
acha em mim um verdadeiro adorador. Pai, como achaste a Davi, vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção e me faz segundo o teu coração. Ache em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Acha em mim um verdadeiro adorador. É meu prazer te adorar, Senhor. É meu prazer ministrar louvor. Acha em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Acha em mim um verdadeiro adorador. Acha em mim um verdadeiro adorador. Que possamos nessa noite entregar a nossa vida, o nosso coração a Deus e fazer desses momentos, desses segundos que nós temos juntos, um momento que a gente vai dizer ao Senhor que queremos adorá-lo com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças, porque Ele é digno de receber toda a nossa adoração. Nós vamos ler um texto que a gente tem lido ele muito frequentemente nesses dias, que é o Salmo 124, que fala da esperança que nós temos. Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles nos teriam tragados vivos. Quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido. E a torrente teria passado sobre nós. Sim, as águas impetuosas teriam passado sobre nós. Bendito seja o Senhor, que não nos entregou como presa aos dentes deles. Escapamos como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O nosso socorro está no nome do Senhor. Nós temos clamado a Deus, nós temos pedido ao Senhor, suplicado a Ele o seu socorro e com certeza nós temos visto o poder de Deus em nossas vidas. O apóstolo Paulo diz em Timóteo que nós sabemos em quem temos crido. E por isso que nós temos a quem recorrer na hora do sofrimento, na hora da angústia, na hora da doença. Porque eu sei em quem tenho crido e estou certo que Ele é poderoso para guardar meu tesouro até o dia, aquele dia. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 12. E a experiência de Paulo é a nossa esperança, porque nós sabemos em quem temos crido. E nós vamos continuar adorando a Deus, declarando através desse cântico que a igreja conhece. Mas eu sei em quem tenho crido.
Estou seguro que Ele é poderoso para guardar bem o meu tesouro até o dia final. Vamos adorar a Deus com essa canção? Não sei porque de Deus o amor a mim se revelou. Por que razão o Salvador na cruz me resgatou? Mas eu sei em quem tenho crido e estou seguro que é poderoso para guardar bem o meu tesouro até o dia final. Ignoro como o Espírito me convenceu do mal. Mostrou-me Cristo Salvador, o Verbo divinal. Mas eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso para guardar bem o meu tesouro até o dia final. Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim. Se bons ou tristes dias vêm até da vida o fim. Mas eu sei em quem tenho crido e estou seguro que é poderoso para guardar bem o meu tesouro até o dia final. Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim. Se bons ou tristes dias vêm até da vida o fim. Mas eu sei em quem tenho crido e estou seguro que é poderoso para guardar bem o meu tesouro até o dia final. E quando vem Jesus, não sei se breve ou tarde vem, mas sei que meu Senhor virá na glória que Ele tem. Mas eu sei em quem tenho crido e estou seguro que é poderoso para guardar bem o meu tesouro até o dia final. Nós sabemos em quem temos crido, porque sabemos quem é o Senhor que nós servimos, a um Deus todo-poderoso. A palavra de Deus no Salmo 71, versículo 14 ao 16 diz assim: eu sempre porei a minha esperança em ti e te louvarei mais e mais. Anunciarei que tu és fiel. O dia inteiro falarei da tua salvação. Embora não seja capaz de entendê-la, falarei do teu poder, ó Senhor meu Deus. Anunciarei a tua fidelidade e a tua fidelidade somente. A palavra de Deus diz que Ele é fiel para conosco. Se formos infiéis, Ele continua sendo fiel. E esse cântico nós louvamos muitas vezes aqui no culto, falando sobre a fidelidade. Senhor, a tua fidelidade, ela revela que nada eu posso esconder de ti. Tu és fiel o tempo todo
Tu cuida de nós, Tu tem um propósito em cada acontecimento, mas acima de tudo, como o salmista diz, eu não entendo a Tua salvação, mas eu creio que eu posso anunciar a Tua fidelidade, porque de geração em geração Tu continuas sendo o mesmo Deus, fiel para com os seus. Vamos louvar a Deus com essa canção e declarar ao Senhor, através dessa canção, que a sua fidelidade nós podemos declarar dia após dia, porque Ele tem sido esse Deus presente em nossas vidas. Louvemos. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem Ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, que quando me sondas nada posso ocultar. Sei que Tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os Teus olhos sobre mim me enche da Tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem Ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, que quando me sondas nada posso ocultar. Sei que Tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os Teus olhos sobre mim me enche da Tua paz. Sei que Tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Eu sei e não posso negar que os Teus olhos sobre mim me enche da Tua paz. Senhor, nessa hora nós queremos Te agradecer, Senhor, pela Tua bondade, pela Tua fidelidade e por essa paz que Tu consegues penetrar na nossa vida e nos dar a certeza, Senhor, que nunca estamos sós. Obrigada, Senhor, porque a Tua palavra diz que Tu nos dá uma paz diferente que o mundo dá. A paz que sabemos que em meio à turbulência, Tu estás no controle de tudo e nós podemos confiar e depositar
toda a nossa esperança em Ti. Fica conosco, Pai, nos ajuda. Dá-nos, ó Pai, o entendimento da Tua palavra, dia após dia. Como dissemos na Tua palavra hoje, se não for a Tua mão poderosa conosco, o que seríamos de nós? Então, Senhor, muito obrigada pelo Teu renovo em nossas vidas, porque a cada dia Tu tem renovado as nossas forças e a nossa esperança em Ti. Que os Teus filhos, cada um deles, Senhor, em suas casas, possa estar nessa hora, Senhor, ligados a Ti, declarando o que Tu és em nossas vidas. Obrigada, Senhor, porque Tu és o nosso pastor. E como pastor, Tu não tem deixado faltar nada, Senhor. A Tua paz Tu tem nos dado, Senhor, o consolo, a esperança em que dias melhores virão, Senhor. E nós estamos esperando, Senhor, a Tua providência, que não tarda, chega na hora certa. Fica conosco, Pai, nos ajuda a crermos em qualquer que sejam as circunstâncias, como cantamos em várias vezes aqui nesse santuário. Independente das circunstâncias, Tu continua sendo o Deus eterno que cuida de nós. Fica conosco, em nome de Jesus, nós Te oramos e Te agradecemos. Amém. Nós estamos no momento de oração. Também nós vamos orar nessa noite por alguns que estão enfermos, que estão pedindo oração, né? Estão nos seus lares, mas a gente sabe que estão passando por dificuldades. E nós vamos ter um momento de oração por essas pessoas, né? Tem alguns pedidos, a gente já sabe de alguns irmãos que estão passando por dificuldades de enfermidade, mas eu gostaria que hoje, nesse momento, também nós orássemos, né, pela irmã Cristina, que ela está muito gripada, pela irmã Cida, que está passando também por dificuldades, a irmã Dione, que está se restaurando, né, da sua enfermidade, irmã Luzimar, irmã Marlene. Também tem um pedido pela amiga de Suane, a Lani, né? Ela está com os sintomas do coronavírus e que ela pede oração por essa amiga e algumas pessoas do seu trabalho. Então nós vamos baixar nossa cabeça e nós vamos orar com o seminarista por essas pessoas e logo após nós ouviremos a palavra de Deus através do seu servo. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, Tu és santo, Tu és Senhor, Tu és soberano sobre o universo e sobre nossas vidas. Grandes são as Tuas misericórdias para conosco, Senhor. E nesse momento, ó Pai, nós viemos, Senhor, Te apresentar em oração, Pai. Cada pessoa que foi citada aqui, ó Deus. Cada pessoa que foi dito aqui, Pai, como o Senhor conhece as suas vidas, o Senhor conhece melhor do que nós as suas dores, os seus sofrimentos. E nós Te pedimos, Senhor, neste momento, Pai, que o Senhor esteja visitando, Senhor, os seus corações, que o Senhor esteja trazendo, Senhor, força, esperança, consolo, fortalecimento para essas pessoas que estão passando por momentos de dificuldade, por momentos de doença, Senhor. Nós Te pedimos, ó Deus, pela vida da irmã Marlene, Senhor, continua fortalecendo a Tua serva, Pai. Grande tem sido as dores que ela tem passado todos os dias, mas o Senhor está com ela em todos os momentos. Que o Teu Espírito Santo, Pai, conforte o seu coração e lhe dê força para passar por todas essas dificuldades. Nós Te pedimos também, Senhor, pela irmã Luzimar, ó Pai, que tem passado, Senhor, por diversos problemas, por tantos problemas que a irmã passou de saúde, Senhor, mas nós sabemos
que o Senhor é Deus, o Senhor é poderoso para salvar, o Senhor é poderoso para curar, e que seja feito de acordo com a tua vontade, Pai. Que o teu bálsamo, Senhor, que o teu conforto, o teu consolo chegue ao coração da tua filha, Pai, e ela possa se fortalecer, Senhor, a passar por cada dia, superando cada dificuldade, Senhor. Tantas outras pessoas foram ditas aqui, ó Pai, e nós te pedimos, Senhor, vai até cada uma delas, Senhor, que elas possam sentir a tua presença, que elas possam sentir o teu Santo Espírito, Senhor, com elas nesse momento. Que elas possam se sentir, Pai, abraçadas por Ti, Senhor. Que elas possam perceber a presença do seu Pai, o Pai Celestial, aquele que nos criou, aquele que nos cuida, aquele que conduz a nossa vida. Que elas possam sentir a Tua presença, Senhor. Nós te pedimos, ó Pai, pela vida de Islane, Senhor, como foi dito aqui, amiga de Suane, que está em casa, isolada, como tantos outros que estão passando por essa terrível doença, Pai. E nós te clamamos em nome de Jesus. Livra o teu povo, Pai. Tem misericórdia de nós, Senhor. Essa doença, ela tem assolado, ela tem ceifado muitas vidas. E nós viemos aqui, ó Pai, neste momento, te pedir, Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. Faz de acordo com a tua vontade, Deus. Sopra o teu espírito de cura, Senhor. Restaurando as saúdes, curando os enfermos, levantando aqueles que estão abatidos, Senhor. Ilumina, Pai, a mente dos homens que estão de frente às pesquisas médicas, às ciências, para que eles encontrem, Senhor, uma vacina, uma forma de se prevenir contra essa doença. E que o mais rápido possível nós possamos superar essa dificuldade, essa crise em que nós estamos passando. Que o teu povo, Senhor, possa retornar para a tua casa, para que nós possamos estar juntos, fisicamente, em comunhão, desfrutando, Senhor, da presença dos nossos irmãos, na comunhão, no partir do pão e juntos em oração, Senhor. Nós te pedimos, ó Pai, o teu povo tem sofrido por estar separado, por estar isolado, sozinho. É um momento difícil, mas nós cremos que o Senhor chegará o momento e que irá nos restaurar, e que irá novamente nos juntar, ó Deus, e que o teu povo, junto, irá louvar o teu santo nome, porque tu és bom e as tuas misericórdias não têm fim. Obrigado, Deus, por cada bênção e cada misericórdia que tem sido derramada em nossas vidas. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nessa noite eu quero convidar você para juntos nós meditarmos na palavra do Senhor sobre um tema muito pertinente nesse momento. Um tema muito atual, que é sobre a questão do sofrimento do homem e como Deus age em meio ao sofrimento. Em momentos em que nós passamos por dificuldades como essa, por momentos de muita dor e de sofrimento, é comum que algumas pessoas, elas se questionem, elas se perguntem, aonde está Deus neste momento? Aonde Deus está no momento em que eu passo por dificuldade, no momento em que eu estou passando por tamanha dor, por tamanho sofrimento? Algumas pessoas, elas podem chegar até a duvidar
de nós que acreditamos que temos um Deus poderoso para nos salvar, poderoso para curar, e às vezes algumas pessoas elas nos questionam e elas perguntam: aonde está o seu Deus em um momento como esse? Davi, ele passa por um momento como esse no Salmo 22, quando ele relata o seguinte: que outros homens maus estavam o perseguindo, estavam indo contra ele e diziam para ele: recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte, que ele o livre, já que ele lhe quer bem. É normal que esse tipo de questionamento, que essa afronta aconteça. Outras pessoas, elas podem se comportar como os amigos de Jó, que olharam para o sofrimento de Jó e disseram a ele que tudo aquilo que ele estava passando era por culpa de algum pecado, de algum erro que ele havia cometido. Que se ele estava sofrendo daquela forma, era porque ele merecia, porque ele tinha procurado aquela destruição para ele. Mas e aí? E agora? Na realidade, qual é a relação de Deus com o sofrimento do homem? Quando o homem está sofrendo, quando os servos de Deus estão passando por um sofrimento, aonde Deus está? Aonde se encontra esse Deus, esse poder que parece que não está vendo o sofrimento deste? Refletindo sobre isso, eu me lembrei de um momento em que alguém que eu conheço, um servo do Senhor, passou por uma dificuldade e chegou a enfrentar a morte. E este morreu. E passando por aquele momento, conversando com outras pessoas que o conheciam, alguém questionou. Ele era servo de Deus e passou por tamanho sofrimento que veio até morrer. E aí uma pessoa que estava nessa conversa, essa pessoa disse: mas ele era servo de Deus, e porque ele morreu, hoje há festa no céu. E a pessoa que disse isso usou como base para o seu argumento o Salmo 116, verso 15, que diz: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. E agora vem a pergunta: será que Deus ele está contente com este momento? Será que ele está alegre? Como a pessoa diz, será que há festa no céu porque um justo, um santo, um servo do Senhor chegou ao ponto de morrer, chegou ao ponto de ter a sua vida ceifada? E é algo muito importante a gente refletir sobre esse salmo, para que a gente possa entender o que realmente o salmista estava dizendo. O que o salmista quer dizer com preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Abra sua Bíblia no Salmo 116, para que junto nós possamos entender e refletir sobre o que o salmista está falando nesse momento. Nas versões em que nós encontramos da palavra de Deus, da Bíblia, na maioria delas, nas versões de Almeida, é encontrado dessa forma: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Mas em uma delas, na Bíblia Viva, é encontrado o versículo traduzido da seguinte forma: para os fiéis, até a morte é bênção e vitória da parte do Senhor. Bom, nós vamos analisar um pouco o Salmo 116
e vamos ver se esse realmente é o entendimento que o salmista está passando quando ele fala sobre a morte dos santos, a morte daqueles que eram fiéis a Deus. Nós podemos pegar o Salmo 116 e dividi-lo em 5 partes. A primeira parte, que vai do versículo 1 ao versículo 4, e você pode acompanhar na sua Bíblia em casa, diz o seguinte: Eu amo o Senhor, porque Ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. Ele inclinou os seus ouvidos para mim, eu o invocarei toda a minha vida. Eu invocarei toda a minha vida. As cordas da morte me envolveram, as angústias do Sheol vieram sobre mim, aflição e tristeza me dominaram. Então clamei pelo nome do Senhor, livra-me, Senhor. Nessa primeira parte do Salmo, nós vemos o salmista relatando um momento em que ele está numa espécie de duelo com a morte. Ele está passando por uma dificuldade em que ele vê que a morte lhe é iminente. Ele vê que está sendo envolvido por uma situação em que ele vai vir a morrer. Ele diz que as cordas da morte o envolveram. Ele está em uma situação em que não lhe tem escapatória. Parece que ele está amarrado e está pronto para ser tragado pela morte. Esse primeiro momento, o salmista, ele narra, ele retrata a sua luta contra a morte. E que nesse momento em que ele está passando por isso, ele diz que clamou ao Senhor. Ele diz que o Senhor o ouviu. Ele começa no verso 1 dizendo: Eu amo o Senhor porque Ele me ouviu. E no verso 4, ele está clamando: Senhor, livra-me. Na segunda parte desse salmo, o salmista declara, do verso 5 ao 7, as bondades e a misericórdia do Senhor. No verso 5 ele diz: O Senhor é misericordioso e justo, o nosso Deus é compassivo. O Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. Retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Aqui nós vemos agora o salmista, ele ressaltando a misericórdia e a salvação que veio do Senhor. Ele estava numa situação difícil, ele estava entregue à morte, ele estava sem nenhuma esperança, e o único que podia salvá-lo era Deus. E aqui no Salmo ele conta que ele clamou ao Senhor, ele pediu livramento a Deus, e a resposta do Senhor foi que ele havia o salvado. No verso 6, ele diz: Quando estava sem forças, ele me salvou. Agora nós começamos a entrar nesse questionamento. Será que daqui até o verso 15 é realmente isso que o salmista está falando? Será que quando chegamos no verso 15, será que é isso? Será que, apesar desse sofrimento, dessa palavra de misericórdia, de compaixão, lá na frente, o salmista vai dizer que Deus se alegrou porque ele havia morrido? Na terceira parte, o salmista, ele comprova que escapou da morte, que vai do verso 8 ao 11, quando ele diz: Pois tu me livraste da morte e livraste os meus olhos das lágrimas e os meus pés de tropeçar, para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes. Eu criei, ainda que tenha dito: estou muito aflito. Em pânico eu disse: ninguém merece confiança. Como posso retribuir ao Senhor
toda a bondade para comigo. O salmista agora ele diz que estava no momento de pânico, como ele diz no verso 11, e que ele achava que não tinha mais em quem confiar, mas ele diz no 10 que acreditou, eu criei, ainda que tenha dito, estou muito aflito. E o Senhor o salvou. O salmista ele está contando a sua história, a sua experiência que ele teve com Deus, e na realidade ele está contando um relato de salvação. Ele está trazendo um relato de que Deus o salvou no momento em que ele passava por angústia, por sofrimento. Na quarta parte, o salmista ele está feliz, ele está oferecendo um sacrifício a Deus. Do verso 12 ao 14 ele diz: como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o povo. Está claro, chegamos até o verso 14, chegamos às vésperas do verso 15 e nós já conseguimos ver e compreender que o relato do Salmo 116 é um relato de vitória, é um relato de salvação, onde o salmista ele está contente e cantando, louvando ao nome do Senhor, porque ele tinha passado por aquela dificuldade, por aquela situação, e o Senhor tinha o livrado das amarras da morte, das angústias que o haviam cercado. E aí chegamos no verso 15, em que ele diz: o Senhor vê, na tradução que eu tenho aqui, a NVI, ela diz: o Senhor vê com pesar a morte dos fiéis. Anteriormente, quando eu comecei a falar, eu li a tradução que é mais comum, que é a de João Ferreira de Almeida, nas suas variações, que é mais fiel ao texto e que fala que é preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. O problema nesse entendimento desse versículo está justamente nessa primeira palavra, preciosa. E o que o salmista ele está querendo dizer com preciosa é aos olhos do Senhor. A palavra aqui utilizada, eu não vou me atrever a pronunciar o hebraico para não pronunciá-lo de forma errada para os irmãos, mas a palavra aqui ela tem como seu sentido algo que é precioso, algo que custa caro. Imagine algo que você tem muita paixão por isso, muito amor, e que você não quer perder isso de forma nenhuma. Não passa por sua mente a possibilidade de se desfazer deste bem. A palavra utilizada aqui traz justamente esse sentido, algo que é precioso, algo que é custoso, muito caro, que Deus ele não quer abrir mão disso. E aí o salmista diz, para completar o seu relato de salvação, de livramento, que o Senhor vê, em outras traduções ele diz, o Senhor vê com pesar, é precioso. Deus ele não quer perder, ele não quer se desfazer da vida do seu fiel, do crente, daquele que lhe serve, em outras traduções, dos seus santos. Então, na verdade, o salmista, ele não está dizendo que Deus se alegra com a morte dos seus fiéis. Ele está dizendo que o Senhor, ele tem estima, ele tem um alto preço. Deus, ele não se alegra, ele não tem prazer na morte. Nós, quando Deus criou a humanidade, ele não criou o homem para que o homem passasse pela morte. A morte
como nós sabemos, é a consequência natural do pecado. A queda da humanidade nos trouxe esse fardo pesado. Essa inimiga veio sobre nós, a morte. Deus, ele não tem prazer sobre a morte. Diga-lhes, juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor, que não tem um prazer na morte dos ímpios, ainda tem um prazer em que eles se desviem dos seus caminhos e vivam. Voltem-se para os seus caminhos, porque o seu povo haveria de morrer, ó nação de Israel. Ezequiel 33:11. Aqui está claro Deus falando para o povo de Israel que ele não tem prazer que aqueles que se desviaram dos seus caminhos, que eles morram, que eles venham a perecer. Antes, o prazer de Deus está que estes que se desviaram voltem para os seus caminhos, que eles se reconciliem com Deus. Deus está esperando que eles se arrependam e voltem para os seus caminhos. Deus não fez o homem para que o homem passe pela morte. Deus não está olhando para a humanidade que está perecendo, para os homens que estão morrendo, e Ele não está contente com essa situação. Muito pelo contrário, o Senhor, Ele tem pesar, Ele olha e se lamenta por aqueles que estão, infelizmente, passando pela morte. Para que fique claro a compaixão de Deus conosco, Deus se compadece com os que sofrem. Eu queria trazer para os irmãos 2 exemplos que nós temos de tantos outros em que Deus se compadece com o nosso sofrimento, em que Ele sente as nossas dores. O primeiro está em Lucas, no capítulo 7, no verso 13, que diz: ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chorem. Este versículo, ele está naquele momento em que Jesus, ele está chegando até a cidade com uma grande comitiva, muitas pessoas estão com ele, todos os discípulos estão ali, uma multidão está andando com ele, e todos estão felizes porque Jesus ia visitando as cidades, os vilarejos, operando milagres, curando os enfermos, libertando aqueles que estavam cativos de espíritos imundos. E ele chega até o momento em que vem saindo da cidade um funeral. É o enterro de uma viúva, a viúva de Naim. O seu marido tinha morrido, o único que tinha ficado era o seu filho, e agora o seu filho também morreu, e ela está indo sepultá-lo. Ela está passando por um momento de profunda dor, de profundo sofrimento. Naquela cultura, naquele momento, a mulher, ela não tinha como produzir nada para se sustentar. O comércio, as atividades, tudo era regido pelos homens, e a mulher, ela dependia do seu marido. Se o seu marido viesse a morrer, ela ficaria dependente do seu filho homem. E agora que o seu filho morreu, ela não tem mais ninguém que possa sustentá-la. E Jesus, quando encontra aquela situação, quando ele vê aquele funeral, ele olha para aquela viúva que está enterrando o seu filho e ele se compadece. O texto diz: ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela. Jesus foi até ela e disse: não chore. Antes mesmo de realizar o milagre, Jesus se preocupou em consolar aquela mulher, em acalentá-la no seu momento de dor e de sofrimento. Jesus foi até ela e disse: não chore. E depois, logo em seguida, ele parou o cortejo fúnebre, tocou no menino que havia morrido e ele se levantou. Jesus, ele teve compaixão daquela mulher. Jesus, ele
é o Deus encarnado, é o Deus em forma de homem. Ele viveu aqui e ele sentiu as nossas dores, os nossos sofrimentos. Ele se compadeceu de nós. O segundo exemplo que nós temos é em Mateus, no capítulo 14, quando Jesus, ele desce do barco, no versículo 14, e ele encontra uma multidão que estava ali para vê-lo falar, para vê-lo operar milagres, e que estava ali ansioso pelas suas palavras, porque ele ensinava como alguém que tem autoridade, e as multidões ficavam maravilhadas com os seus ensinos. E quando o versículo diz que quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão delas e curou os seus doentes. Em seguida, aqui nesse mesmo momento, Jesus ele faz a primeira multiplicação dos pães. Ele alimenta aquela multidão. Nós vemos aqui outro momento de Jesus se compadecendo do sofrimento dos homens. Aqueles homens, eles tinham muitos doentes entre eles, eles estavam passando por fome, mas eles estavam ali, apesar de tudo, para ouvir as palavras de Jesus. Eles estavam ali ansiosos para ouvir as palavras do Mestre. E o Mestre olhou para eles e se compadeceu, curou os seus doentes e alimentou aquela multidão. Essa compaixão que nós vemos Jesus demonstrando nos seus atos, nos relatos dos evangelhos, enquanto ele esteve aqui, é a expressão da compaixão de Deus que nos criou para conosco. É a expressão da compaixão de Deus. A humanidade foi criada, a humanidade pecou, cometeu o seu erro e foi destinada à morte. Mas Deus nos amou. Ele não deixou que esse fosse o nosso caminho, que essa fosse a nossa sentença, e Ele elaborou o seu plano de salvação e resolveu dar o seu próprio Filho, o Deus em forma de homem, aquele que não tinha pecado, Deus o fez pecado, por nossa culpa, por nossa causa. Deus, João 3,16, um versículo tão conhecido de todos nós, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus não mediu esforços para nos trazer vida. Deus não mediu esforços para nos trazer a salvação. Para concluir, eu queria citar aqui Romanos 5, verso 8. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. E agora, diante de tudo que foi dito aqui, está mais do que claro, Deus não se agrada da morte do homem. Muito pelo contrário, é com muito pesar, é com muita dor, com muito sofrimento, que Ele vê esse momento tão triste. Mas Ele vai além, Ele vai ao ponto de se sacrificar, de passar pela nossa inimiga, de vencê-la, que é a morte. E Ele vence a morte em nosso lugar, para que nele nós possamos ter vida, e vida em abundância, ter vida plena. A palavra que eu quero trazer para você hoje é que eu sei que muitos têm passado, todos nós estamos passando por momentos de dificuldade, por momentos de sofrimento. Muitas pessoas estão padecendo doentes. Mas eu quero dizer a você essa noite que Deus não está alheio
a sua dor. Deus não está fora do seu sofrimento. Ele se compadece do que você está passando. Ele sente a sua dor. E ele expressou a sua compaixão, o seu amor que ele tem por você, quando ele enviou o seu filho para morrer em seu lugar. O amor de Deus foi estampado naquela cruz. Naquela cruz, naquele ato de humilhação e de morte. Deus, através de Cristo, estava dizendo: eu amo, eu quero salvá-lo. E naquele momento ele trouxe salvação para a sua vida. Deus nos ama e Ele nos quer bem. Esse é o motivo que nos traz alegria. Passamos por sofrimentos, passamos por dificuldades, mas em tudo isso nós passamos alegres porque nós temos um Deus que não mede esforços para demonstrar o seu amor por nós. Que o Senhor, Ele te abençoe, que Ele te guarde, que o seu Espírito Santo, Ele possa consolar o seu coração nesse momento. Não sei qual é a dificuldade que você tem passado, não sei quais são as angústias do seu coração, o que tem lhe tirado o sono, o que tem lhe tirado a paz, mas eu quero que você saiba que apesar de tudo isso, Deus, Ele lhe ama e Ele lhe quer bem. Ele está ciente de tudo que você tem passado. Você não está sofrendo sozinho, sozinha. Ele se compadece do seu momento. Ele se compadece da sua dor. E saiba que Ele sempre estará presente na sua vida. Que Deus lhe abençoe e nós vamos orar nesse momento. Senhor Deus e Pai, nós glorificamos o Teu santo nome, Senhor, porque Tu és bom, Tu és misericordioso e as Tuas misericórdias não têm fim. Obrigado, Deus. Obrigado pelo Teu infinito amor, que nos amou, que foi até o ponto de sacrificar o Seu próprio Filho, de se pôr em nosso lugar. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas Suas feridas nós fomos sarados. Obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor é um Deus presente, é um Deus que está do nosso lado, no momento da angústia, no momento da dificuldade. O Senhor está sempre conosco, nos fortalecendo, nos levantando, com o Teu Santo Espírito nos consolando, para que nós possamos suportar todos os momentos. Nos ensina, Senhor, a perseverar, a nos fortalecer, que nós possamos, Senhor, ter fé que esse momento vai passar e que nós iremos juntos depois louvar o Teu santo nome, porque o Senhor agiu poderosamente. Nós iremos fazer como o salmista diz aqui no Salmo 116, nós iremos à casa do Senhor, cumprir todas as promessas que nós fizemos nos nossos momentos de dificuldade, iremos louvar o Teu santo nome, porque Tu és bom, Tu és digno de todo louvor e de toda adoração. Obrigado, Deus. Derrama o Teu Santo Espírito, Senhor, em nossos corações. Vai de encontro, ó Pai, a cada coração, Senhor, que está aflito, que está preocupado, e ajuda, Senhor, a apaziguar essas preocupações, que nos ajuda, Senhor, a nos confortar em meio a essas dificuldades. Nós sabemos, ó Pai, que o Senhor irá nos guiar a pastos verdejantes, que o Senhor irá nos guiar por águas tranquilas. Nos fortalece, Pai, que nós possamos confiar em Ti a cada dia mais. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Que Deus lhe abençoe.